Vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante, um meia retornando ao Goiás para a sequência da Série B. Isso deve sim acontecer. Jogador que é revelado pelo Santo André. Pois é, o Alan Stence, apesar de ter estreado no profissional nas categorias de base do Goiás, chega ali ainda no Sub-20 em 2022, quando faz a sua estreia. Ele tem passagens já por outros clubes, né, no interior de São Paulo. O Velo Clube, a Inter de Limeira, União São João e o Santo André, onde se destacou principalmente em 2022 no Campeonato Paulista. E foi contratado pelo Goiás naquele mesmo ano. Uma informação que foi confirmada pelo Iago, do Periquito News, um abraço para o Iago, inclusive, lá em maio, mais ou menos, afirmou sim um interesse do Goiás, que estava de olho na situação do atleta junto ao Sampaio Corrêa. Agora a situação ela é irreversível, né? Porque o Sampaio foi eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro após um empate em casa com o Manauara e perdeu fora neste último final de semana por 1-0. O Sampaio Corrêa está fora da Série D e para o ano que vem não terá calendário nacional, né? Apenas o Campeonato Maranhense e como não chegou nem sequer na semifinal deste ano, não terá vaga para a Série D. É uma pena, um clube muito grande, tradicional, o único clube do Brasil, né, a ganhar 3 divisões diferentes. É uma pena, tá? O Sampaio Corrêa já foi um clube que deu muito trabalho. O Alan, que por lá foi bem, assim, na temporada foram 3 gols marcados e uma assistência em 28 partidas. Naquele momento que o Goiás teve o interesse na sua contratação, ou melhor, no seu retorno, a informação era que o Goiás não tinha nenhum tipo de valor estipulado num contrato para um retorno. Então, com o Alan para voltar ao Goiás, seria necessário uma compensação financeira e não apenas chamar, né, o jogador de volta. Nessa fase final, na fase final da primeira fase da Série D, ele foi titular no jogo da ida também, já do mata-mata. Ele também foi titular e na volta acabou participando no segundo tempo. O contrato dele no Goiás é curto, tá? Vai somente até o final deste ano. Acredito que agora, eu ainda não consegui uma confirmação se o Goiás vai utilizar o Alan nessa Série B ou não, tá? Mas que o jogador está de volta, isso é certo, até porque ele pertence ao Goiás e não tem nenhum outro tipo de negociação ainda neste momento, até porque o Sampaio foi eliminado neste último final de semana. Então a tendência natural é que o jogador retorne para Goiânia e aí sim seja definido um futuro para ele. Eu pensaria assim numa renovação contratual, tá? É um jogador que é jovem, tem 23 anos apenas, não é caro, então assim, por que não só mais um ano, enfim, testar talvez no Campeonato Goiano do ano que vem. Para essa temporada, na função do Alan, o Goiás ele tem algumas opções, né? Nessa função de um 10, o Benítez, o próprio Vitinho também, que é um nome que pode deixar o clube nos próximos dias, o Rafael Gava retornando, o Jean Carlos, garoto da base também, é outro que faz essa função de um 10, tem o Wellington Rato, é uma posição que o Goiás já se muniu muito de reforços, né, para a segunda divisão. Pode ser que não seja aproveitado e emprestado para outro clube. Ele que já foi, né, cedido algumas vezes pelo Goiás, a primeira vez lá em 2023 ao Barra de Santa Catarina, depois ele passou também no Crack na temporada passada entre o Goianão e a Série D, 14 jogos e 1 gol marcado, até voltou para a disputa do Brasileirão de Aspirantes no Goiás no ano passado e neste ano cedido ao Sampaio Corrêa. Você, torcedor esmeraldino, pode deixar o seu pitaco aqui embaixo nos comentários também sobre o jogador e se você, com esse retorno, né, manteria ou não o jogador para a sequência da Série B. Beach Tênis, o esporte que une energia, diversão e bem-estar. Aqui na Bueno Tênis Club você aprende e apaixona-se desde o primeiro dia. Dê o primeiro passo e marque hoje mesmo a sua aula experimental. A sua nova bike te espera na Alternative Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso. Uma ótima promoção para esse mês de agosto. Bicicletas Aro 29 por apenas R$ 899,90 à vista ou em até 12 vezes com parcelas de R$ 86,00 que cabem no seu bolso. Bikes novas e seminovas, peças e acessórios com preços acessíveis na Alternative Bike Shop. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também. Beleza? Na RT Facas você compra lindos produtos personalizados do Goiás, tanto produtos à pronta entrega ou também encomendas, com o seu nome, a sua profissão ou de um ente querido. Além de produtos do Goiás, você encontra de outras equipes também do futebol
brasileira, como por exemplo facas, tábuas para corte, copos térmicos e muito mais, deixando o seu churrasco no final de semana ainda melhor, ainda mais com a sua cara. Vou deixar o link da RT Facas aqui embaixo na descrição do vídeo, lembrando que tem a loja física, né, a sede da RT Facas, localizada na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. No vídeo quero falar sobre uma novidade agora na Serrinha, uma parceria do Goiás fechada com a Brahma, tá? Segundo informações do Iago, do Periquito News, um abraço para o Iago, ele garantiu o seguinte, que anteriormente o Goiás vinha oferecendo poucas opções, né, cervejas para os seus torcedores. Essa parceria nova com a Brahma, os valores do acordo ainda estão em sigilo. Então, com essa nova parceria, o Goiás, que antes tinha apenas a Brahma e a Spaten, agora terá um cardápio muito maior, muito mais variado. Entre as novidades estão a Antártica, a original e outras opções que prometem agradar todos os gostos, né? Essas as novidades. E algo que já deveria sim acontecer, né? O Goiás tem essa parceria com a Brahma, se eu não estiver enganado, desde 2023, né? Teve aquele espaço, por exemplo, destinado, né, ao espaço Brahma, na Serrinha, ficou inclusive muito bonita, essa área VIP que hoje é destinada aos sócios torcedores que fazem o check-in primeiro. Gosto dessa ideia do Goiás, de ter uma parceria fixa, por exemplo, com uma cervejaria. Poderia ter mais opções? Acredito que sim, né? Eu entendo que você comprando em maior quantidade consegue um preço mais vantajoso. Os preços na Serrinha, inclusive, eles são bem acessíveis. Agora, tendo algumas outras novidades também para o torcedor que gosta de tomar uma cerveja também no estádio. Novidades em breve, com divulgações também de novos nomes. Tá bom? Quero falar agora também sobre, voltando para o futebol, uma proposta do América Mineiro para contar com o lateral esquerdo Lucas Lovati. Tá? Essa informação ela foi confirmada ainda na sexta-feira. Aliás, não, o portal Futebol Interior acabou trazendo essa informação. O próprio Iago também do Periquito News confirmou essa notícia, onde o América demonstrou interesse no atleta, até agora sem uma proposta oficial. A situação dele é a seguinte, ele não é jogador do Goiás, tá? O vínculo dele em definitivo é ainda do Grozny, da Rússia, onde ele tem contrato por lá até junho da temporada de 2027. Está emprestado ao Goiás com uma opção de compra. Ao final da Série B, o Goiás não tem mais o interesse em contar com o jogador, tanto é que ele realizou 8 jogos. Se ele fizesse mais um, ele não poderia ser inscrito por outro clube na Série B. Então, como o futebol ele já dá os seus recados muito antes, né? Ele foi titular em 2 jogos seguidos, CRB e Atlético, simplesmente sumiu do time. Por quê? Porque não iria ficar, né, para justamente não completar essas 9 partidas na segunda hora. Até acho que poderia ser um lateral esquerdo reserva interessante numa Série B, mas as últimas aparições do Lovati deixaram muito a desejar, principalmente na questão defensiva. Fica agora aquela questão. O Goiás, para mim, precisa de um lateral esquerdo. Por quê? Para não ficar toda hora mudando o William Lepo. Assim, olhando na prática, o Goiás tem o Diego Caetto, na teoria, né? O Diego Caetto, o William Lepo pela direita, o Moraes pela esquerda. Seria basicamente isso. O William Lepo vem jogando pela esquerda. O Moraes está no ataque. Sobra apenas o Diego Caetto. Então, assim, fica uma coisa muito arriscada para a sequência da Série B. Ainda mais se o William Lepo tivesse saído, meu Deus do céu, tinha que buscar no mínimo mais 2. Então, eu penso que a chegada de um outro lateral esquerdo de ofício seria interessante para o Goiás. Por quê? Para não ficar aquela coisa de mudar a posição o tempo inteiro. Igual o Moraes está bem nessa função que ele fez contra o Operário. Aí vamos colocar uma situação hipotética. O Lepo é suspenso, aliás, o Diego Caetto é suspenso. Aí traz o Lepo para a direita, volta o Moraes para a lateral esquerda e muda o ataque. Então, em uma suspensão, por exemplo, hipotética de um lateral direito, o Goiás teria que mudar 3 posições do time. Isso não é o ideal. E o próprio Lucas Andrino já revelou, tendo saídas, o Goiás irá sim buscar reposição. Pode deixar a sua opinião, até agora não há nada confirmado em relação ao Lovati, mas é um jogador que vai sim deixar o Goiás nos próximos dias. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!